Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda aquele que ressuscitou. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração online. E antes de mais nada, eu quero te convidar que, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe esse link com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida dessas pessoas também. Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa igreja. Eu quero começar falando do domingo que passou. Eu tenho certeza que você que esteve com a gente presencialmente neste lugar sentiu palpavelmente a presença de Deus. E eu quero lhe pedir que vocês venham elevar as suas expectativas, porque domingo que vem não será diferente. E eu tenho uma notícia. As inscrições para os cultos de domingo presencial já estão abertas no aplicativo da nossa igreja, então corre lá, se inscreve, e se por algum motivo você não conseguiu se inscrever, entre em contato conosco pelo WhatsApp da nossa igreja. E para você que é jovem, a partir dos 14 anos de idade, eu também tenho uma notícia para você. As inscrições para o voo de sexta-feira também estão abertas no aplicativo da nossa igreja, então corre lá, faça sua inscrição e cola com a gente. A verdade é que, se vocês estão prontos para vir, nós estamos prontos para lhe receber. Amém? E eu também quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre dízimo e oferta. Eu queria que vocês acompanhassem comigo em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Neste texto nós podemos ver dois estilos de vida: aquele que é generoso e dá generosamente, e o outro é aquele que retém o que deveria dar. Neste texto nós vemos também os frutos desse estilo de vida. Um aumenta as suas riquezas, um vê aumentar as suas riquezas, e o outro, em contrapartida, cai na pobreza. E essa noite tem uma pergunta para a gente poder refletir, que a pergunta é essa: qual tem sido o nosso estilo de vida? Temos sido generosos e damos generosamente, ou temos retido o que deveríamos dar? Lembre-se, toda ação gera uma reação. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Lembre-se que o seu agora pode afetar o seu futuro grandemente, e que nessa noite possamos escolher viver uma vida de forma generosa e dar com generosidade. Assim, o nosso futuro nos trará grandes colheitas. E essa noite eu quero te convidar, você que sentiu no seu coração de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas neste lugar, aí na sua tela vai estar aparecendo algumas formas de você poder estar contribuindo. Tem através do aplicativo da nossa igreja, você clica lá em doações e vai te
te transferir para um campo onde você pode fazer a sua contribuição por cartão de crédito e boleto. E no site da nossa igreja, inarge.com, também tem como fazer por transferência bancária. Fique à vontade, nesse momento nós vamos estar orando para que o Senhor abençoe sua vida e tem expectativas e fé de que Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez. E nesse momento, Pai, a tua igreja, o teu povo vai semear, Pai, na tua casa, contribuindo com o seu coração cheio de generosidade, Pai. A tua palavra diz que aqueles que dão generosamente, veem aumentar as suas riquezas, Pai. E nós acreditamos e temos fé na sua palavra, e por isso nós damos generosamente para a casa do Senhor, para que a sua promessa venha se cumprir nas nossas vidas, Pai. Toma cada ofertante e cada oferta em suas mãos, toma o dízimo e cada dizimista em tuas mãos, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoá-los financeiramente, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Fique agora com a palavra para edificar a sua vida. Paz, queridos, boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que nessa noite vocês venham receber um abraço do nosso pastor Braga, você venha receber um abraço da nossa pastora Márcia, sintam todos abraçados pelos nossos pais espirituais. Nós vamos dar continuidade a esta campanha, Fé em Tempos de Pandemia. Eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre o assunto enxergar com os olhos da fé. Enxergar com os olhos da fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, tão especial. Pedimos que o teu Espírito Santo venha tomar a frente de tudo, que o Senhor venha preparar o coração do teu povo, para que a tua palavra, Senhor, venha cair numa terra fértil, Senhor. Ó Deus, que venha trazer grandes resultados na vida do teu povo, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida e na vida do teu povo, para agir, Senhor, para falar aos nossos corações. Pedimos as tuas bênçãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Enxergar com os olhos da fé. Queridos, muitas vezes, aquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos, não vão ser coisas muito agradáveis. Infelizmente, aquilo que você vê com os seus olhos físicos, no decorrer da sua vida, nem tudo vão ser coisas agradáveis. Tem coisas que você vai ver que vão ser coisas desmotivadoras. Muitas vezes vão ser coisas que vão te causar medo, vão te causar insegurança, vão te causar desesperança. Por isso que a orientação de Deus, do ponto de vista espiritual, não ande com base naquilo que os teus olhos físicos estão vendo, mas enxergue as coisas com os olhos da fé. É por isso que Paulo, fala na palavra do Senhor, traz essa orientação para nós enxergarmos as coisas, não apenas do ponto de vista, enxergando com os olhos físicos, mas procurar enxergar as coisas com os olhos da fé, ou seja, enxergar além das circunstâncias aparentes. E quantas vezes na sua caminhada, ao atravessar um momento de adversidade, ao atravessar um momento muito difícil na sua vida, você ouviu alguém tentando te encorajar, dizendo isso para você? Alguém que viu você enfrentando um momento difícil, disse para você: olha, você precisa enxergar com os olhos da fé. Ou seja, você precisa ver essa situação de um outro ponto de vista, do ponto de vista espiritual. Mas o que significa enxergar com os olhos da fé? O que significa isso? Enxergar com os olhos da fé é olhar para uma situação, olhar para um acontecimento ou uma circunstância pelo ponto de vista de Deus, isso é, da sua palavra. Isso é enxergar com os olhos da fé. Enxergar uma situação do ponto de vista de Deus é encarar as situações da vida com atitudes baseadas na palavra de Deus. As nossas atitudes precisam ser baseadas na palavra de Deus. Vejam, atitude, sempre atitude,
que fique fixo na nossa mente que fé é algo prático. A fé não tem nenhum efeito na nossa vida, enquanto ela existe apenas a nível de conhecimento. Nosso pastor tem falado isso aqui, nessa campanha, exaustivamente. Enquanto a fé, ela se encontra apenas no campo do conhecimento, ela não faz nenhuma diferença na vida de ninguém. Baseado nisso, eu quero te dizer que enxergar com os olhos da fé é mais do que, diante de uma situação, fazer a leitura perfeita sobre como se deve agir com relação à palavra de Deus. Isso é o conhecimento. Mas não basta você estar diante de uma situação difícil, você está diante de uma situação adversa e você fazer a leitura perfeita sobre como você deve agir, porque a palavra de Deus te dá respaldo. Olha, nessa situação eu preciso agir dessa forma, eu preciso tomar essas atitudes, mas enquanto fica apenas a nível de conhecimento, não faz diferença nenhuma, não muda nada, porque fé não é apenas conhecimento. Enxergar com os olhos da fé é fazer sim a leitura correta sobre como se deve agir em determinada situação com base na palavra de Deus, mas acima de tudo, tomar atitudes. É você fazer sim a leitura daquilo que está acontecendo e você saber o que você deve fazer, tomar atitude, as atitudes corretas com base na palavra, mas você precisa partir para a ação. Enquanto você só tem o conhecimento, isso não vai mudar nada. Então, todas as vezes que eu usar essa expressão, enxergar com os olhos da fé, que você tenha em sua mente sempre algo prático. Fé é sempre algo prático. Tiago capítulo 1, versículo do 22 ao 24 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Veja, isso é fé, irmãos. Fé é praticar a palavra de Deus na nossa vida. Tiago está dizendo aqui que enquanto a gente conhece sobre fé, enquanto a gente ouve sobre fé, mas não toma uma atitude com base na palavra de Deus, não muda nada. Agora, quando a gente ouve a palavra e pratica, aí está a diferença na nossa vida. E se a gente deseja isso, irmãos, se a gente deseja enxergar com os olhos da fé, se a gente deseja ter atitudes inspiradas pela palavra de Deus em tempos difíceis, então nós precisamos, pelo menos, vencer dois inimigos que nos impedem de enxergarmos com os olhos da fé. E esses inimigos que eu vou falar nessa noite são bem conhecidos nesta série. Nós estamos sempre falando disso aqui, nós vamos falar disso nessa noite. Eu entendo que, de tanto Deus está falando sobre esse assunto, eu acredito que Deus está tentando trazer cura aos nossos corações. Mas se você deseja enxergar com os olhos da fé, ser inspirado pela palavra de Deus para tomar atitude na sua vida, em tempos de dificuldade, então você precisa vencer pelo menos dois inimigos. E o primeiro inimigo que eu quero falar nessa noite chama-se incredulidade. Incredulidade. Incredulidade na Bíblia tem o mesmo sentido de desobediência. O mesmo sentido. Em algumas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o autor sagrado, ele usa a mesma palavra grega, apeiteia, traduzindo tanto obediência como incredulidade. Às vezes eles usam essa palavra para falar sobre a obediência, e às vezes ele usa essa mesma palavra para falar sobre incredulidade. Incredulidade é a condição que a pessoa se coloca de não se deixar ser persuadido por Deus. A pessoa se coloca numa condição de não se deixar ser convencido, por mais que a palavra de Deus esteja falando, por mais que Deus esteja mostrando, a pessoa não se deixa convencer. Isso é incredulidade. A pessoa até ouve, a pessoa até sabe o que está escrito na palavra, mas ela não se deixa ser convencer. Incredulidade é rejeição obstinada à vontade de Deus. Por isso que incredulidade e obediência andam lado a lado. E uma coisa muito importante, irmãos, que a gente vai ver, é que a incredulidade é algo consciente.
não é que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, é algo consciente, é uma decisão de não crer naquilo que Deus está falando. Incredulidade é a mesma coisa que tentar invalidar a palavra de Deus ou uma ação de Deus em determinada situação. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Você se lembra daquela passagem bíblica onde está reinando a fome em Samaria, onde duas mulheres, por causa da fome, se reuniram, entraram em acordo para matarem seus filhos para se alimentarem, para sobreviver à fome. E o rei passando, logo na administração dele, está acontecendo uma situação dessa, então ele passa para ver como está a cidade, e ele vê essas mulheres discutindo por causa disso, porque uma matou o filho para se alimentar, e na hora de matar o outro, a mãe se arrependeu e não quis fazer isso. Então Deus vai trazer, nesse cenário que eu estou falando para você, onde pessoas estavam matando seus próprios filhos para se alimentar, por causa da fome, nesse cenário, Deus ele vai trazer a solução para o seu povo. Deus vai trazer uma mudança radical. Deus vai mudar toda essa circunstância de uma hora para outra. E o profeta Eliseu vai profetizar esse milagre para o rei de Samaria. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Observe isso, irmãos. O que o profeta de Deus, ele está profetizando aqui nesse momento? Uma mudança radical naquele cenário caótico. Na verdade, a cidade estava cercada pelo exército sírio. Não é que não tinha com o que comprar, tinha com o que comprar. Não tinha o que comprar, porque o exército do lado de fora não deixava o povo de Deus sair para buscar alimento. E o alimento que estava na cidade, os abastecimentos, se acabaram. Então o povo até tinha com o que comprar, mas não tinha o que comprar. E o profeta está dizendo: olha, vocês amanhã vão comprar os alimentos essenciais para a existência, a subsistência humana. Vocês vão comprar esses alimentos por um preço bem abaixo da média. E há um contraste no capítulo 6, versículo 25, porque o que estava acontecendo na verdade, é que eles estavam comprando um alimento inferior, esterco, cabeça de gado, por um preço bem alto. E agora o profeta de Deus está dizendo que no dia seguinte Deus estava mudando a situação. Eles vão comprar um alimento bom por um preço bem abaixo. Vamos dar um exemplo: o arroz hoje, o arroz mais fraquinho está R$15, por aí. O feijão está a 7 alguma coisa, R$8. O profeta Eliseu é como se ele estivesse profetizando o seguinte: amanhã vocês vão comprar 5 quilos de arroz a R$1. Amanhã vocês vão comprar 1 quilo de feijão por 50 centavos. Ah, pastor, mas aí já é exagero. É exagero? Foi isso que o profeta ouviu. Foi mais ou menos isso que ele ouviu. E foi exatamente esse pensamento de achar que aquilo que Deus está falando é um exagero, que levou ele à incredulidade. Olha qual foi a resposta do oficial do rei. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Vejam, irmãos, isso é incredulidade. Às vezes, Deus ele libera uma palavra forte sobre a nossa vida. Às vezes, Deus ele libera uma palavra que vai mudar a nossa condição de vida radicalmente. Mas observe que a incredulidade muitas vezes nos priva de receber as bênçãos de Deus. Ele não está duvidando sobre a questão do alimento. Se você analisar o texto, você vai ver que a dúvida dele, o questionamento dele é sobre o preço. Porque ele está vivendo: se Deus fizer abrir a janela dos céus, mesmo que Deus faça cair esses alimentos, não tem como acontecer isso que você está falando. Como é que a gente vai comprar um alimento nesse preço, se nem tem aqui na cidade, onde vai ter tanto alimento, a ponto de se vender, quase dá para as pessoas? Ele está tentando invalidar uma palavra vinda do próprio Deus. Aí Eliseu responde para ele: com os seus olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer.
Incredulidade é a condição que a pessoa se coloca de não se deixar ser persuadido pelaquilo que Deus está falando. De repente, você está debaixo de uma palavra que vai mudar a sua vida radicalmente. Ou de repente, por esses dias, Deus vai liberar uma palavra sobre a sua vida que vai mudar toda a circunstância que você está vivendo radicalmente. E é por isso que nós precisamos estar atentos com o nosso coração, irmãos, para poder nós não deixarmos a incredulidade entrar. Talvez você possa pensar, mas pastor, graças a Deus, já sou crente já há 10 anos, há 20 anos, isso não quer dizer nada com relação a esse assunto, irmão. Você vai se lembrar nessa série de mensagens, que o nosso pastor falou aqui sobre incredulidade também, e ele falou sobre o pai de João Batista, e ele disse que, traçando o perfil desse homem, que era um sacerdote, era um homem temente a Deus, era um homem que tinha toda a sua vida espiritual em dia, mas quando o anjo aparece e libera para ele uma palavra sobre o nascimento do seu filho, ele deixa a incredulidade entrar. Incredulidade não é uma coisa que se a pessoa tem essa atitude no decorrer da vida. Muitas vezes você pode ser uma pessoa de fé. Em um momento da sua vida, com uma palavra forte, poderosa de Deus, você pode deixar a incredulidade entrar. Eu posso deixar a incredulidade entrar. É por isso que nós precisamos estar sempre vigilante quanto à incredulidade. A incredulidade não é, irmãos, apenas um grande pecado contra Deus, mas também priva a pessoa de receber, de viver as bênçãos de Deus para a sua vida. A pessoa que deixa a incredulidade entrar no seu coração, ela vê as pessoas sendo abençoadas, mas ela não pode participar daquilo que Deus está fazendo, porque não é algo inconsciente, é algo consciente. A pessoa sabe o que está fazendo. Aquele oficial do rei sabia o que ele estava falando, ele simplesmente decidiu não acreditar naquilo que o profeta estava falando. Então a incredulidade vai privar ele de receber toda essa bênção que Deus estava falando através do profeta Eliseu. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja, irmãos, está falando de Jesus. Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra. Por quê? Por causa da incredulidade do seu povo. Vejam como a incredulidade priva a pessoa de receber as bênçãos de Deus, de viver aquilo que Deus está fazendo. E a gente vai ver que a incredulidade sempre vai conduzir a pessoa ao pessimismo, ao negativismo. Observe a afirmação do oficial do rei: isso nunca poderia acontecer. É isso que a incredulidade faz. É isso que ela leva a pessoa a pensar. Isso nunca poderia acontecer. A pessoa está sempre esperando o pior acontecer. Ela está sempre esperando, ela tem sempre um não na frente. Não vou conseguir, não posso, não vai dar certo. Ela nunca pensa, ela nunca analisa uma situação pensando em possibilidades. Ela sempre analisa uma situação pensando o pior acontecer, que não vai dar certo, que ela não vai conseguir. Isso é incredulidade. Esse é o caminho que a incredulidade quer nos guiar. Lembram dos 10 espias? Números capítulo 13, versículo 17 ao 20, diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai as montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Segura só um pouquinho. Veja, irmãos, tudo isso que Moisés está falando para eles analisar até aqui é estratégia de guerra. Eles precisavam saber, sim, como era a terra, como eram os moradores da terra, quais as estratégias eles iriam usar para poder tomarem posse da terra,
como é que era os inimigos, a quantidade, por onde que a gente vai por aqui, vai por ali. Então faça essa análise da terra. Tudo que Moisés fala aqui acerca do inimigo é a nível de conhecimento de como eles vão agir na situação. Agora observe a continuidade de texto, o versículo 20, olha o que Moisés vai dizer: tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Olha esse detalhe, irmãos, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Moisés fala, olha, vocês vão analisar a terra, ver como é, como a gente vai fazer para poder tomar posse, mas tenham coragem, tenham ânimo para trazer o fruto dessa terra. E aí tem um detalhe que é especial, aqueles dias que eles vão espiar a terra, eram exatamente os dias das primícias das uvas. E aí eu quero te chamar a atenção exatamente para esse detalhe. Observe como Deus prepara a nossa mente para nós sermos positivos, mesmo em circunstâncias adversas, para que possamos enxergar com os olhos da fé, ou seja, do ponto de vista dele. Olha como Deus vai preparar a mente do seu povo. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Você já parou para pensar que não poderia ser nesses dias? Poderia ser simplesmente eles enxergarem só as dificuldades, mas o tempo que Deus manda o povo ir espiar a terra é exatamente o tempo das primícias das uvas. É Deus dando, irmão, sinais para o seu povo. É Deus mostrando para o teu povo, olha para isso, observe isso, essa é a abundância da terra. Então, a gente vai ver que a incredulidade faz a pessoa perder os detalhes de Deus. A pessoa não consegue atentar para os detalhes de Deus, para aquilo que Deus está fazendo. A pessoa não consegue atentar para os sinais do que Deus está dando, para que ela possa fixar o seu olhar para a direção certa. Era para eles olhares, e aí o texto vai dizer que as uvas que eles escolheram lá na terra, eram um cacho de uva que precisavam 2 homens para carregar um cacho de uva. Tamanha era a fartura da terra, irmãos. Mas a incredulidade, irmãos, não deixa a pessoa perceber os detalhes de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: quantos sinais Deus está dando para te encorajar, para te fortalecer nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo? Você já parou para analisar isso? Quantos sinais Deus está dando para você, para fortalecer a sua fé, para te encorajar? Você precisa olhar para o que Deus está fazendo. Você precisa olhar para o que a fé está te mostrando. Naqueles dias que eles foram, eram os dias das primícias, das melhores uvas. Era para eles olharem exatamente para aquilo. Agora a gente vai ver qual foi a escolha desses homens, qual foi a decisão de escolha, porque eles agora tinham 2 opções de escolha. A primeira opção de escolha que eles tinham era enxergar com os olhos da fé, ou seja, olhar para a fartura da terra, com base nos seus frutos, e ver as possibilidades em meio aos desafios. Existiam sim os desafios, mas olhando para as uvas, era para eles se fortalecerem em fé e ver que verdadeiramente era uma terra produtiva, era uma terra boa. Essa era a primeira opção. A segunda opção era enxergar com os olhos da incredulidade, ou seja, pelo pessimismo, pelo negativismo, e ir contra a promessa do próprio Deus. Vamos ver qual foi a decisão que eles tomaram. Número capítulo 13, versículo 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, aí começa, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa visão de Caleb é uma visão de fé, mas eles interrompem Caleb novamente e diz: porém,
os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mais uma vez, irmãos, o negativismo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Veja, irmãos, eles escolheram não enxergar com os olhos da fé. Em momento algum, eles deram ênfase nos frutos da terra, embora chamasse a atenção. Imagine um cacho de uva que precisavam 2 homens para carregar, mas nem isso chamou a atenção deles. Em nenhum momento ele dá ênfase a isso. Em nenhum momento eles olham para as possibilidades da terra. Em nenhum momento eles sequer, irmãos, se lembram que, na verdade, tudo aquilo era uma promessa de Deus. Deus já havia falado para os patriarcas que queria dar aquela terra para o seu povo. Você vai se lembrar de uma mensagem do nosso pastor, que ele enfatizou aqui, que na verdade Deus não ia dar. Nesse momento aqui não é que Deus ia dar, Deus já tinha dado, era só ir lá e tomar posse. Mas em nenhum momento eles atentaram para as promessas de Deus para a vida deles. Eles enxergaram toda aquela situação com os olhos da incredulidade. A ênfase estava nos problemas. Eles colocaram toda a ênfase nos problemas da terra, nas dificuldades da terra. Eles só pensaram nas impossibilidades. Não tem jeito, nós não vamos conseguir entrar, é um povo mais poderoso. E deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem encarado os desafios da sua vida? Do ponto de vista da fé ou do ponto de vista da incredulidade? Como nós temos encarado, irmãos, os desafios que se apresentam para nós? Qual é o ponto de vista que nós temos olhado, fixado o nosso olhar, do ponto de vista da fé ou do ponto de vista da incredulidade? Será que talvez você esteja aí, seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa que tem muito tempo de evangelho, mas será que você não tem sido uma pessoa pessimista em extremo, negativa em extremo? Será que você não tem sempre esperado o pior acontecer? Toda análise que você faz é sempre para acontecer o pior. Nunca você pensa em algo positivo. Nunca você consegue pensar naquilo que Deus pode fazer por você. É sempre não vou conseguir, não vai dar certo, não vai acontecer isso. Querido, enxergar com os olhos da fé é olhar para as promessas de Deus na nossa vida. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Olhe para as promessas que Deus tem na sua vida. Quantas promessas Deus já te fez? Eles estavam aqui vivendo, estavam diante de uma grande promessa. Uma promessa que foi dada a homens de fé. Abraão, Isaac, Jacó. Essa foi uma promessa que Deus deu há anos atrás. Agora eles estão tendo o privilégio de viver essa promessa. E eles deixaram, irmão, essa promessa embora da vida deles por causa da incredulidade. Pensa nesse momento em todas as promessas que Deus já fez por você. Aplique fé nisso. Saiba que os gigantes, eles existem de verdade, mas as uvas também existem, irmãos. Existia o gigante. Moisés não estava falando para eles ignorarem o gigante, não é isso, pelo contrário, é para eles analisarem como vocês vão agir nessa situação. Vocês precisam saber, ter o direcionamento, como é que vocês vão tomar posse, como é que vocês vão proceder nessa situação. Mas havia também as uvas, para que eles pudessem direcionar o olhar deles. A visão de fé era exatamente olhar para as uvas, olhar para aquilo que Deus poderia fazer por eles. Olhe nessa noite para aquilo que Deus pode fazer por você. Em nome de Jesus, aplica a fé nisso. Sabe por quê, irmãos? O resultado da incredulidade é sempre a confirmação daquilo que diz o incrédulo. Provérbio 18, 21 diz que a boca, a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, a pessoa que é negativa, que sempre fala não, ela vai acabar colhendo o resultado daquilo que ela fala. Quando ele é pessimista, ela vai acabar colhendo o resultado daquilo que ela fala. E lembra que a incredulidade sempre leva a pessoa para o negativismo, para o pessimismo. É o que vai acontecer na vida dessas pessoas. Números capítulo 14, versículo 11, diz assim, Deus muito chateado diz assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto,
Todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor. Agora ouçam isso, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmuraste. Veja, irmãos, olha o que Deus está dizendo. Assim como eles falaram, assim como eles murmuraram que não podiam entrar na terra, então assim vai acontecer com eles. Eles não vão entrar, eles vão ficar rodeando nesse deserto e vão morrer nesse deserto. Por quê, irmãos? A incredulidade. Observe como Deus trata com rigor a incredulidade. Observe também que o incrédulo, ele sempre come do fruto das suas palavras, negativas e pessimistas. O oficial do rei lá, quando Eliseu profetizou aquela abundância de alimento, ele disse, isso nunca poderia acontecer, e na vida dele não aconteceu mesmo. Um monte de gente, toda uma nação foi abençoada, mas aquele que falou que não iria acontecer, realmente não viu acontecer, porque ele morreu antes. E agora os 10 espias disseram, nós não poderemos entrar naquela terra, e eles não entraram, porque Deus disse, conforme eles estão dizendo, não colocando fé naquilo que eu estou falando, então eles não vão viver isso. A gente precisa, irmãos, enxergar com os olhos da fé e rejeitar toda forma de incredulidade quando bater a porta do nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso, porque a incredulidade sempre vai se colocar numa posição de se opor à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. Consequentemente, vai nos privar de receber as bênçãos de Deus, de viver o que muita gente já está vivendo. Então nós precisamos aplicar fé, ao invés de deixarmos a incredulidade. O segundo inimigo, também é muito conhecido, é o medo. Esse é o segundo inimigo que nos impede de enxergarmos pelos olhos da fé. E esse inimigo é inerente a esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Mas nós precisamos definitivamente enxergar com os olhos da fé, apesar do medo. E aí eu quero falar uma frase para você. A fé mostra o que Deus pode fazer por você, e o medo mostra o que as circunstâncias podem fazer com você. Essa é a diferença. A fé, ela sempre vai mostrar em todas as circunstâncias o que Deus pode fazer por você. A fé, ela vai te mostrar isso. Mas o medo, irmãos, como mecanismo de defesa, ele sempre vai mostrar para nós o que a circunstância pode nos causar. E isso vai nos paralisar. E isso vai nos limitar. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé, apesar do medo. Lembra de uma mensagem do pastor Jonas? Viver apesar do medo. O medo, ele existe, o gigante, ele existe, mas nós, como servo de Deus, nós precisamos enxergar com os olhos da fé. 2 Reis capítulo 6, versículo 15, do 15 ao 17, diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagem de fogo. Vejam, irmãos, mais uma situação de perigo. O exército inimigo estava ao redor de Eliseu, ao redor da casa de Eliseu. O moço de Eliseu, quando amanheceu o dia que ele abre a porta e vê aquele grande exército fortemente armado, ele sabia que o rei, a ordem do rei era buscar Eliseu. Ele fica em desespero: ah, meu senhor, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. E veja que, ao observar o desespero, o pânico do seu servo, Eliseu prontamente encorajou o jovem em fé. Olha que interessante, era a mesma situação. Enquanto um estava desesperado, enxergando as circunstâncias do ponto de vista do medo, o outro estava em paz, estava tranquilo, enxergando toda aquela circunstância do ponto de vista da fé. E qual é a atitude de Eliseu, irmãos?
ele prontamente ajuda o seu servo a enxergar aquilo que ele estava enxergando. Por que Eliseu ficou tranquilo? Porque ele viu pelos olhos da fé que o exército de Deus também estavam ali e eram muito mais numerosos do que o exército do inimigo. Mas o menino que estava ali não estava enxergando isso. E aí Eliseu fala para ele: não tenha medo. Tem muito mais gente celestiais com a gente do que com eles. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, se eu tenho uma visão de fé, eu preciso ajudar aqueles que não estão conseguindo ter ainda. Você é a luz do mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós, os discípulos de Jesus, nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que em Deus vamos levar luz àqueles que estão em trevas. E muitas vezes aqueles que estão em trevas estão até mesmo entre o nosso povo. Não é que eles estão em trevas, mas não estão tendo uma visão correta. E aqueles que têm uma visão correta precisam levar uma visão correta para esses. Enquanto eu estou em paz, irmãos, enquanto você talvez aí esteja em paz, porque você tem conseguido, nós temos conseguido ter uma visão de fé, tem um monte de gente que infelizmente ainda não conseguiu ter essa mesma visão, e estão em pânico, estão em desespero, e eu preciso fazer com que essas pessoas enxerguem o que eu estou enxergando. Essa é a nossa função, irmãos. Você que tem uma visão de fé, essa é a sua função. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa em desespero total por causa dessa pandemia, chorando, em depressão, falou que já tentou tirar sua vida, e todos os dias ela tenta tirar sua vida. O motivo, sabe qual é? Ela sempre pensa que adquiriu o vírus. Ela não tem certeza, não sabe se isso aconteceu, mas ela sempre pensa que adquiriu o vírus, e isso, ela fica aterrorizada por conta disso, e ela quase entra em estado de depressão, e ela chora, ela não consegue viver, tem vontade de se matar. Talvez para você isso seja um exagero, talvez para mim também seja. A gente sabe que a situação seja difícil, mas talvez por causa da sua visão de fé, da minha visão de fé, a gente entenda que não seja para isso. Mas tem um monte de gente que está enxergando como o servo do Eliseu, só vendo os problemas, não está conseguindo enxergar o que Deus também pode fazer nesse tempo. E é a nossa função, irmãos, orar exatamente para que Deus venha trazer uma visão perfeita a essas vidas. Eliseu disse para o seu moço: eu vou orar por você. E nessa noite eu quero terminar essa mensagem dizendo que eu vou orar por você. Você que é membro desta igreja, você que faz parte desse ministério, saiba que você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um homem de Deus, que é o seu pai espiritual, que tem uma visão perfeita de tudo aquilo que está acontecendo, tem uma visão de Deus sobre tudo aquilo que está acontecendo, e os nossos pais espirituais têm orado por nós, irmãos, e em nome de Jesus, você vai receber uma visão perfeita nessa noite, você vai conseguir enxergar aquilo que nós estamos enxergando, através da fé, através da palavra de Deus. Você vai enxergar em nome de Jesus com os olhos da fé, você vai ter atitudes de fé, em nome de Jesus. Toda a incredulidade, todo o medo vão cair por terra nessa noite. Deus, Ele vai abrir a sua visão nessa noite. Você que está na sua casa, aplica fé nisso. Deus vai abrir a sua visão, você vai enxergar corretamente, Deus vai tocar na sua visão, e a partir dessa noite, você vai enxergar tudo o que está acontecendo do ponto de vista também de Deus, da fé. Não ignorar o que está acontecendo, não ignorar o gigante. A orientação não é essa, mas olhar pelo ponto de vista de Deus. O que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus pode fazer nesse tempo. Amém? Enxergar com os olhos da fé. Eu quero orar por você nessa noite. Gostaria que você, se você puder ir na sua casa, você tire esse tempo, feche os teus olhos, aplique fé nisso. Vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, Deus, crendo naquilo que o Senhor pode fazer pelo teu povo, crendo naquilo que o Senhor já está fazendo pelo teu povo, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo, Senhor.
Nós sabemos, ó Deus, que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Nós sabemos que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor não desampara o teu povo, o Senhor não deixa o teu povo, Senhor, sem orientação. E nesta noite, Pai, nós sabemos, ó Deus, que existem muitas pessoas que não estão conseguindo ainda enxergar com os olhos da fé. Talvez, Senhor, ó Deus, ouvindo essa mensagem, exista alguém que está em desespero, está, Senhor, em pânico, Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, toca nos olhos espirituais dessa pessoa, entra nesse lar nessa noite, faça com que, Senhor, ó Deus, essa vida enxergue, Senhor, com os olhos da fé, enxergue, Senhor, ó Deus, que aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão no mundo, que nessa noite, Pai, ó Deus, essa pessoa venha entender pelos olhos da fé, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor está fazendo pela vida dela, Senhor. Talvez sejam pessoas que o Senhor está dando muitos sinais, muitos detalhes, Pai, em nome de Jesus, que a incredulidade, o medo, o pânico venha cair por terra, Senhor, e que a fé, Senhor, venha a ser, ó Deus, forte, mais forte na vida dessa pessoa, que ela venha começar a tomar atitude de fé. Nós queremos nessa noite repreender todo espírito maligno, todo demônio, Senhor, que tem tentado prender, paralisar essa vida, levar à depressão, levar ao suicídio. Nós repreendemos esse demônio em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, que as promessas do Senhor que estão sobre a vida dessas pessoas, que as promessas do Senhor venham todas se cumprir para a glória do teu nome, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha tocar na nossa visão, para que possamos enxergar o grande exército do Senhor que está, Senhor, a nosso favor. Nós oramos, cremos naquilo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, que você venha aplicar fé nessa palavra, que você venha rejeitar a incredulidade, que você venha fazer a análise correta de tudo que está acontecendo, mas que você venha aplicar fé nas promessas de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe o seu restante de semana e domingo nós estaremos aqui de volta para continuar falando da palavra de Deus. Deus te abençoe. Ele é fiel, querido. Cante bem alto. Palmas. Yeah. Yeah. Cante. Das nuvens ele vem, reinos e reis se prostrarão. Cadeias vem quebrar, de coração vamos cantar. Quem pode parar nosso Senhor? Jesus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder, que luta por nós. Todos se prostrarão diante do Rei. Jesus é o Cordeiro que se entregou pro mundo salvar, quebrar as cadeias. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e o Leão. Todos se prostrarão diante do Rei. Yeah, oh. Abram-se os portais. Cante. Abram-se os portais, que entre. Aleluia, Senhor. Oh Deus. O Deus que nos salvou está aqui para libertar. Quem pode parar nosso Senhor? Jesus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder, que luta por nós. Todos se prostrarão diante do Rei. Jesus é o Cordeiro que se entregou pro mundo salvar, quebrar as cadeias. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e o Leão.
prostrarão diante do Rei. Todos se prostrarão diante do Senhor. Toda língua confessará. Adore, querido. Quem pode parar nosso Senhor? 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 Quem pode parar? Jesus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder, que luta por nós. Todos se prostrarão diante do Rei. Jesus é o Cordeiro que se entregou pro mundo salvar, quebrar as cadeias. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e o Leão. Todos se prostrarão diante do Rei. Todos se prostrarão diante do Rei. Prostre-se diante dele, querido. Aleluia, aplauda o Senhor, que ele é digno. Aleluia.